aos caídos em redor, manifesta-lhes amor, e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra e mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, e a sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentido perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Saúdes, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão entrando na live, amém? E que Deus abençoe também aqueles que irão ouvir esta live depois. Louvado e grande seja o nome do Senhor. A irmã Lavínia vai dar início na pregação da palavra, amém? E a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe a cada um poderosamente, amém? Quem vos cumprimenta mais uma vez é a vossa irmã em Cristo, irmã Lavínia. Estarei trazendo aqui a meditação da palavra de Deus, né? E que se encontrem aos Romanos, capítulo 14 e o verso 8, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos.
se morremos para o Senhor, morremos de sorte que ou vivamos ou morramos, somos o Senhor, porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a vida para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga o teu irmão, ou tu também, por que despreza teu irmão? Porque todos havemos de comparecer entre o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. A palavra de Deus aqui diz, no verso 8, se nós morremos ou vivamos, somos o Senhor. Porque todos nós fomos criados pelo nosso Senhor Jesus, e tudo que Ele nos deu, os nossos talentos, os nossos dons, tudo pertence a Deus. O homem às vezes acha que a própria vontade dele é a mesma do Senhor, Mas sabemos, se nós que servimos a Deus temos que obedecer à verdade como Ele quer que seja, Não fazendo a nossa própria vontade, porque a vontade do homem não é a vontade de Deus, Porque o mundo, em 1 João lá diz, em 1 João 2, versículo 15 ao 16 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Sabemos então, meus irmãos, que tudo que há no mundo, que tudo que há aonde nós vivemos, que é na Terra, no planeta, Sabemos que tudo que existe aqui não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque quando fala concupiscência da carne, é o quê? O pecado do homem. Aquilo que, aquilo que não vá com a palavra de Deus. Aquilo que desagrada a Deus, que Deus não se agrada. Porque o homem, só quer pecar, E sabemos, que o amor do Pai, se o homem peca, sabendo que aquilo lá é errado, está contra a palavra de Deus, não obedece a Deus, porque o amor do Pai, como a palavra de Deus diz, não está nele. Porque aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos faz errar, é desagradante a Deus. Porque não é do Pai, porque a vontade de Deus não é de nós pecarmos. Mas vemos, a história de Adão e Eva, estava no jardim e a cobra, que era o próprio Satanás, fez eles pecar e ir contra a vontade de Deus, sendo, que a vontade de Deus não era aquela, Mas o astuto, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele anda, ao nosso redor, derrodando a quem ele possa tragar. Então, atentou a Eva, e fez ela pecar contra o Senhor, e fez ela ir contra a vontade de Deus, sendo que Deus tinha falado para ela não fazer aquilo, e ela fez. Então, por quê? O diabo, astuto, inimigo das nossas almas, fez ela pecar, e contra a palavra de Deus. Aí no verso 9, aqui também diz, porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor,
tanto dos mortos como dos vivos, né? Nós que fazemos a vontade de Deus, como eu disse, né? O Senhor morreu por nós, né? Por cada um de nós, né? E sabemos, né? Nós que somos, né, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que um dia ele vai voltar, ele está vindo para buscar a tua igreja. E nisso o Senhor, né, ele morreu por nós numa cruz para sermos Deus, tanto dos vivos, tanto dos mortos. Então, tudo que há no mundo pertence a Deus, né? Pertence ao nosso Deus, né? Então temos que fazer a vontade dele, porque ele é o nosso Deus, tanto morto, tanto vivo, ele é o nosso Deus. E sabemos que um dia ele vai vir para buscar o teu povo, a tua igreja, porque em 1 Pedro, versículo 4, verso 7, diz assim: "E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sombrios e vigiais em oração." Veja o versículo interessante que a palavra de Deus, né, nos mostra, né, que o fim está próximo, e a palavra de Deus diz para nós sermos sombrios, vigiai em oração, sermos vigilantes, mas na oração, porque não adianta de nada nós vigiarmos, mas não orarmos, não adianta de nada, né? Porque, como eu disse, como o diabo vive ao nosso redor, buscando quem ele possa tragar. Então, o diabo vai ver nós vigilantes, mas nós não vamos ter força. Nós não vamos ter força, porque a nossa força, ela vem do Senhor. Então, temos que buscar a nossa força. Mas ela só vem do Senhor. E como que nós busca e recebe essa força? É simplesmente na oração e no jejum, né? Porque só assim, né, que nós vamos vencer o diabo. Porque, né, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados, potestades espirituais, né? As nossas lutas, né, são celestiais, são contra os demônios, principados, né, das trevas. Sabemos sim que se nós orar, se nós vigiarmos, sabemos que Deus vai nos livrar, né? E Deus vai destruir a fúria do inimigo contra nossas vidas. E no versículo 10 está bem assim: "Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo." Tá vendo aí? Muitas das vezes nós julgamos a pessoa pela aparência, né? Por aquilo que ele faz que não está certo, né? Mas sabemos, né, que a palavra de Deus também diz, em Lucas 9, 23 ao 24, ele diz a todos: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga." Um versículo interessante também. "Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perde a sua vida, a salvará." Então sabemos que no primeiro versículo que eu li de Lucas 9, 23, diz assim: "Tome a cada dia a sua cruz e siga-me." O Senhor fala da nossa cruz. Não é carregarmos a cruz dos nossos irmãos, porque a palavra de Deus, aqui que nós acabamos de ler, diz que nós todos, cada um de nós, vamos dar conta diante do tribunal de Deus. Então, que possamos não desprezar os nossos irmãos, mas sim, né, orar por eles, né, jejuar por eles, né, não julgar, porque o único que tem o poder de julgar o irmão ou a irmã é o Senhor. E no versículo 11 diz assim: "Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que
que todo joelho dobrará e toda língua confessará. Tá vendo aí? A palavra de Deus que diz que todos nós vamos dar conta, todos nós vamos confessar com a nossa própria boca. Nós não vamos confessar para os nossos irmãos que nós estamos julgando ou desprezando. Nós não vamos julgar ou nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso esposo, ou os nossos familiares, né? Sabemos que cada um de nós vamos confessar os nossos pecados, aquilo, né, que nós fizemos também de bom, né? A Deus vamos confessar. E no versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Vamos dar conta de nós mesmos, de nós, né? E sabemos, né? E dos nossos irmãos, nossos parentes, né? A palavra de Deus diz bem claro que é nós mesmos que vamos darmos conta, né? Da nossa própria vida, né? E ali o Senhor vai julgar e vai ver se nós somos ou não merecedores, né? Da salvação, se somos merecedores de receber a morada celestial. Assim, e no versículo 13, diz assim: assim que não nos julgue, mas uns aos outros, antes seja o propósito, não por tropeço, o escândalo ao irmão. Então, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui também? Muito interessante esse capítulo, eu achei, né? Que diz assim, né? Que nós, quando formos ajudar o nosso irmão, vemos o nosso irmão em pecado, chega para ele, aconselha ele, né? Fala, ó, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui, né? Deus não se agrada, porque está escrito, né? Na palavra de Deus, né? Que temos que andar, né? Na vontade de Deus, né? E isso não é certo de você fazer, né? Ou melhor você fazer isso, né? E orar por ele, jejuar por ele, porque sabemos, né? Que a nossa recompensa ela vem do Senhor, porque antes nós estávamos também, né? No pecado e alguém nos direcionou, né? Alguém usado pelo Espírito Santo, né? Viu, né, que aquilo era pecado, que aquilo lá não agradava a Deus, e Deus mostrou a nós, né? Então temos que fazer, né? Se nós formos libertos, vamos ajudar o próximo a ser liberto também, porque Deus se agrada, né? No versículo diz aqui, né? Para nós não ser tropeço daquele irmão ou escandalizar aquele irmão. Chegar escândalo ou tropeço, né? É aquilo que nós queremos mostrar para o homem que aquela pessoa ali está no pecado, está no erro, né? Sabemos que isso não agrada a Deus, né? Porque está escandalizando aquela pessoa. O pecado daquela pessoa, você chega para outra pessoa e fala, aquele fulano lá tá no pecado, né? Vamos supor um exemplo de adultério. Aquele irmão tá nesse pecado. Ou se não, aquele irmão tá na fornicação, né? Sabemos que isso não agrada a Deus, porque nós estamos escandalizando a vida do nosso irmão. Porque vamos se colocar, né, na maneira, na forma que ele está. Se nós virmos alguém falando de nós, da nossa própria vida para os outros, nós não iríamos gostar, né? E sabemos que nós temos que ser diferente dos outros, né? Tá? Se aquela pessoa comentar para você daquela pessoa que está no pecado, né? Somente fale, ore por ele, ore pela libertação dele, porque nós também estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a pecar e sabemos, né? Que aquilo que serve de tropeço na casa de Deus, ele não permanece, ele não prevalece.
né? Sabemos, né, que temos que a cada dia fazer sim a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Sei que muitos vão questionar, sei que muitos vão falar, né? Mas foi uma palavra bem breve, porque no versículo de 2 Timóteo, versículo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, sendo comichão, mas nos ouvidos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Tá vendo aí, meus irmãos? Você que não gostou, né? É porque você já tá no pecado. Você já tá, né, fazendo a vontade de Satanás. Porque, né, sabemos que nós, né, seres humanos, né, que vivemos para Cristo, nós temos que morrer para o mundo. Então, aquilo, como eu disse, que há no mundo, né, Deus não está no mundo. Deus, não, ele não concorda com o pecado, né? Então, sabemos que tudo que é existente no mundo, né, Deus não está ali, porque é pecado, né? E no versículo lá, também nesse mesmo versículo, diz, né, que muitos não iam concordar, né, incomodaria eles, né, fazer a vontade de Deus, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, essas pessoas aí, elas não querem estar numa igreja que pregue contra o pecado, que prega contra aquilo que ele peca, que desagrada a Deus. As pessoas sabem, mas elas não obedecem, né? Então, eles vão procurar uma igreja que tem esse mesmo pecado que eles cometem. Por exemplo, irmão lá em adultério. Ah, vou pra lá porque eu tô no adultério, o pastor lá concorda, né? Não tem nada a ver. Ah, eu vou pra lá porque o pastor de lá me concorda em usar esse tipo de roupa que não agrada a Deus. Então, eles amontoariam doutores para si, com suas próprias concupiscências, com seus próprios pecados. Então, né, possamos andar, né, a cada dia diante da vontade de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz, né, para nós sermos vigilantes, né, em oração, sermos sombrios, porque o tempo é chegado, a hora é chegada. Porque sabemos que essa terra não é permanente e tudo um dia que há nela se acabará, né? E sabemos que a volta do Senhor está próxima e a cada dia ele vai recolhendo o seu povo, os seus, né? Sabemos que o amanhã não pertence a nós, mas sim a Deus. Quem sabe ele volta daqui a 1 hora, quem sabe ele volta daqui amanhã ou alguns anos, não sabemos, mas que possamos estar preparados e fazendo sim a vontade de Deus, como Ele quer, né? E essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, né, meus amados irmãos, como a irmã Lavínia pregou aqui em Romanos, louvado seja Deus, 14:8, que falou, né? Porque se vivemos, né, vivemos para o Senhor. Então, né, meus amados irmãos, nós temos que andar em santificação, né? Porque Cristo é santo. Os irmãos podem meditar aí também 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 15, que vai dizer assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meus amados irmãos, como o Senhor Jesus Cristo falou, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, meus amados irmãos, nossa vida tem que estar santificada. Louvado seja Deus. Temos que ter uma vida de santificação, a vida diante do altar de Deus. Devemos se apartar aí dessas coisas do mundo a cada dia.
Louvado grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque como ela falou aqui, louvado seja o nome do Senhor, né, ali em 1 Timóteo, que nos últimos tempos surgiriam espíritos enganadores, né? Muitos apostatarão da sã doutrina, dando ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores. Então nós vemos que muitos irmãos e irmãs estão aí deixando a sã doutrina, estão indo aí após essa doutrina que só agrada o ego da carne, doutrina aí que nos leva para o céu. Porque nós sabemos que a doutrina que leva para o céu é a doutrina da porta estreita. E a porta estreita ela exige a renúncia do pecado, a renúncia do mundo, a renúncia das vaidades, a renúncia da lascívia, a renúncia da mentira, a renúncia da fofoca, a renúncia, louvado seja Deus, das contendas, a renúncia, meus amados irmãos, das filmagens, da televisão, das redes sociais, das vestes imundanas e por aí vai. Então, meus amados irmãos, nós temos que, a cada dia, estar no processo da santificação, tanto do interior do coração, como do exterior da veste. Então, como eu li aqui para meus amados irmãos, que fala, ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Então, agora nós vivemos uma vida com Cristo, uma nova vida, e nós não vivemos mais para esse mundo. Antes, quando nós vivíamos para esse mundo, a gente andava conforme esse mundo, nos prazeres da carne, no pecado, andando aí todo com as vestes mundanas, louvado seja Deus. Então, agora, como nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, conhecemos a verdade, então agora nós andamos conforme Cristo quer e não conforme nós queremos. Então tem muitos irmãos e irmãs que estão andando aí da mesma forma que querem, do jeito que querem, não estão andando do jeito que Jesus Cristo quer. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que não é da nossa forma, mas da forma dele. Nós temos que andar da forma dele. Louvado seja Deus, porque Cristo é santo, então importa também que nós andemos em santidade. A palavra do Senhor diz, 1 Pedro 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Então o cristão tem que ser santo. É no vestir, é no falar, é no andar, é na maneira de se comportar. Louvado seja Deus. Para que aqueles que estão de fora também venham e vejam o Cristo na nossa vida e se convertam dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que muitos varão aí, né, anda com blusa mostrando o braço e acha que já está santo. Anda aí com as blusas curtas, as camisas curtas, louvado seja Deus, mostrando aqui essa parte do músculo e acha que já está santo. Mas não é assim. Louvado seja Deus. A blusa do varão tem que cobrir a junta do braço. Louvado seja Deus. Por isso que é bom os varão aí usar as blusas 3/4. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, então nós temos que vigiar em toda a nossa maneira de viver. Os varão não convém estar andando com calça social slim, aquelas calças sarja, louvado seja Deus, imitação da calça jeans. As irmãs aí não pode estar andando aí com saias rachadas ou acima do joelho, ou aí com a saia tecido musseline, ou a saia plisada, louvado seja Deus, que dá para ver o tom de pele, ou essas saias aí da moda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não devemos acompanhar o curso desse mundo, nem os irmãos e nem as irmãs. Nós temos que acompanhar Jesus Cristo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, muitos aí, como ela falou na pregação também, não aguentam mais ouvir a exortação da palavra de Deus. Não quer mais ouvir a exortação que leva para o céu. Porque tendo comichão nos ouvidos, eles vão após essa doutrina de espíritos enganadores. Doutrinas aí de prosperidade, doutrinas aí que só agrada a carne, que só agrada o ego e que não leva o ser humano a lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós temos que ser como Ló. Nós temos que ser como Noé, cada dia se separando do mundo. Cada dia, louvado seja Deus, se santificando. Porque o processo de santificação na vida do crente não para. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E continuar sempre pregando a doutrina, pregando a palavra de Deus. Cada dia mais, pregando a palavra do Senhor como ela é, a porta estreita. Porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo,
1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então, meus amados irmãos, muitos vão ser salvos através da pregação. E nós também que pregamos, devemos pregar e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, muitos que vão ouvir a exortação, claro que muitos não vão dar crédito à palavra de Deus. Muitos não vão querer ouvir a exortação da palavra de Deus, porque já estão com o mundo dentro do coração, já estão com o Egito dentro do coração. Louvado seja Deus. Então, não tem espaço para a palavra de Deus entrar. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, meus amados irmãos, vão dar ouvido a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitos vão alcançar a salvação. Então, nós temos que continuar pregando a doutrina, pregando a palavra e não temer a homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus falou pela sua palavra. Nós não devemos temer aqueles que matam a carne. Nós devemos temer primeiro a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. Para fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o ide de Jesus. Pregai o Evangelho. Jesus Cristo não disse: ide pregai a porta larga. Ide pregai o mundanismo. Ide pregai facilidade. Ide pregai a massageação do ego. Ou seja, ide e pregai a facilidade. Não. Jesus Cristo disse: ide e pregai o Evangelho. E Jesus Cristo falou ali o sermão da montanha, e muitos ali deixaram Jesus, porque não quiseram dar ouvido à palavra da salvação. Então nós vemos que hoje em dia tem muitos assim, meus amados irmãos. E muitos aí esfriando o cajado. Muitos aí, louvados seja Deus, já não estão pregando mais doutrina, já esfriaram do cajado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos aí ainda estão com redes sociais, vendo filmagem no YouTube. Então, tudo isso aí são coisas do mundo, porque tudo isso aí não agrada a Deus. Então, nós temos que nos santificar a cada dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é como o Senhor Jesus Cristo falou: ele que põe a mão no arado e retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Então, quantos aí que esfriaram no cajado, já não prega mais doutrina, já não prega mais a porta estreita, a salvação, louvado seja Deus, mas só está pregando aí o que agrada o ego do ser humano, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que, como a palavra do Senhor diz, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos que andar cada dia no Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.